pessoal que pode não, né? Pagaria demais. Tchau, pessoal. Close. Professor, volta logo, professor. Quero terminar esse quilômetro aí da situação, meu Deus. Cada minuto eu fiquei maior que o segundo passado. Mas isso é uma coisa. Se tivesse uma piada, Canta uma musiquinha. Ô louco, meu, estamos aqui agora diante do nosso colega que vai ser entrevistado. Nós gostaríamos de saber qual o título do seu texto que vai ser falado hoje aqui. Qual aquele colega que está ali dentro da câmera agora? Pois é, ele gostou muito desse título e vai dar mais algumas palavras para vocês. agora. Então, tá vendo? Ele fala demais da conta. Nosso amigo Dax, manda um abraço para ele lá no fundo. Um abraço para você, Dax. Aí, Dax, você tá mandando um abraço para você. Ô, Bom dia, senhores, senhoras, senhoritas, professor Gonzalez. No meu último discurso eu falei sobre desenvolvimento econômico. Ainda não vou fugir desse assunto, mas hoje eu pretendo falar sobre sucesso. Nem sempre sucesso é sinônimo de ser famoso. Um dos grandes exemplos disso foi o economista Pero Safra. Vou contar uma parte da bibliografia dele. Foi um grande economista de sucesso dos últimos tempos. Um dos mais célebres escritores da economia. Contudo, uma de suas poucas obras era de tremenda profundidade. Seu artigo de 1926 sobre o retorno da escala de competição perfeita destacou-se de forma brilhante em uma consistência na teoria da afirmação de Marshall, levando vários economistas a abandoná-la em favor da teoria de equilíbrio geral. Quando inspirava a outros, como John Hobson, a inaugurar a teoria da competição, aparentemente Safra era o único homem que ela admirava. Ele diz o seguinte: eu estou tentando achar Marshall a assumir implicitamente em sua teoria. Se a senhorita Hobson a considerar extremamente irreais, eu simpatizo com ela. Nós concordamos que a teoria não pode ser interpretada como tendo uma consistência própria lógica e, ao mesmo tempo, reconcilia com os fatos que tenta explicar. O remédio da senhorita Hobson é destacar a matemática. Ela sugere que o meu método é descartar os fatos. Talvez eu deva explicar isso nas circunstâncias. Eu acho que a teoria de Marshall é que deve ser descartada. Um italiano tímido que foi trazido para Cambridge por Keynes na década de 20. E Safra era amigo íntimo do revolucionário italiano Antonio Gramsci. Esse Antonio Gramsci foi fundador do Partido Comunista Internacional. E aparentemente ele às vezes era muito explícito quanto à sua lealdade, embora em 1920 a Inglaterra não era exatamente aberta às ideias marxistas radicais. E Safra rapidamente se tornou famoso no mundo de Cambridge. Ele era parte do legendário grupo da cafeiteira. E Safra se juntou a Keynes para enterrar as ideias de Keynes nos debates sobre ciclos econômicos. Contudo, a timidez de Safra em frente aos seus estudos o levou a ser apontado como um bibliotecário de King's College. Lá, Safra começou a tarefa de sua vida, ficar colecionando e editando trabalhos de David Ricardo, o que levou a uma reinterpretação mais notável das doutrinas da teoria clássica e neoclássica na história do pensamento econômico. Como George mais tarde apontou,
sendo posteriormente ajudado por Israel, provou somente que David Ricardo foi certamente um dos economistas mais sortudos que já viveu. O crescimento desse esforço foi uma dos mais longos trabalhos na economia. Começou em 1920, o livro de Israel, um texto conciso de 100 páginas, que finalmente foi lançado em 1960. Este livro resolveu e redeclarou a teoria de Ricardo para os dias atuais. O livro diz Ricardo é produção de mercadoria por meio de mercadoria. Ele também foi o primeiro a descrever o famoso problema na teoria do capital e também para a indústria como economia, o que levou a uma controvérsia em Cambridge e deu a ideia para a escola neo-ricardiana. Uma das suas últimas anotadas pode ser contada. Em 1930 ou 1940, Israel aparentemente apareceu com algum dinheiro, mas se recusou a investi-lo até achar o investimento perfeito. Em 1945, depois que as bombas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, Israel pôs todo o seu dinheiro em títulos do governo japonês, nem acreditando que o Japão fosse ficar se lamentando da guerra perdida por muito tempo. Não é necessário dizer o que aconteceu com o Japão após a guerra. De um simples estudioso se tornou um dos homens mais ricos. Hoje eu falei de Safra, estudioso bem-sucedido. Amanhã poderei falar de você. Só dependerá de você.